Fala pessoal, me chamo Matheus e hoje estou trazendo um vídeo aí para vocês, juntamente com a nossa equipe, Emanuel Cordeiro, Hugo Castro e Carlos Emanuel, onde a gente vai apresentar para vocês sobre o multímetro e sua funcionalidade, certo? Esse vídeo é mais para mostrar para vocês o que é ele e como ele funciona, mais ou menos. Depois a gente vai trazer mais vídeos utilizando cada função dessas aqui. Como vocês podem ver, ele é um multímetro digital dessa marca aqui, Hikari. E ele custa em torno de entre 60 e 100 reais. Você pode conseguir encontrar ele na internet, certo? Ou em lojas de construção também vocês podem conseguir encontrar. Então logo de início, a gente vê aqui, vocês podem ver aqui essas pontas de prova, essa preta e essa vermelha. E se vocês derem uma olhada, vocês conseguem ver aqui cada um esses furos aqui, ó, onde essas pontas de prova ela vai ser encaixada para a gente fazer a certa medição. Então, como vocês podem ver aqui, ó, na interface do multímetro, ele é um multímetro digital, certo? E ele tem essa rotação aqui, eu esqueci o nome como falar. Mas você pode conseguir deslizar ele aqui, ó, onde tem esse furinho aqui, mostra onde é a frente dele. Você pode mudar até onde você quiser mudar. Por exemplo, se você quiser mudar, achar a resistência, aqui tensão contínua, tensão alternada. Então, o que é essa tensão contínua? Você já pode ter visto aí nas aulas anteriores. Tensão contínua e tensão alternada, que é esse tiozinho aqui. E essa tensão contínua representa com essa listra e esses pontinhos, certo? Então, aqui ele está desligado, certo? Como vocês podem ver, tá desligado aqui, a digitalzinho dele, o painel. E se vocês quiserem, sim, de início, a gente tem que colocar sempre o preto nesse com, que é o terra dele. Aí você sempre tem que colocar o preto no com, beleza? E aqui vocês podem ver essa representação aqui de V, que é tensão miliampere e ohm, que é para você medir a corrente em miliampere e a resistência, certo? E a tensão. Aí você pode colocar o vermelho aqui, se você quiser medir esses parâmetros, ou tensão, ou a corrente em miliampere, ou resistência, beleza? E aqui é para você medir a corrente em até 10 amperes, beleza? Se você quiser medir uma corrente com 10 amperes, você sabe que tem 10 amperes, se passar disso, seu multímetro vai estar queimando, certo? Aí você coloca a ponta de prova vermelha nesse orifício, beleza? Então, para você fazer o teste de continuidade, o que é esse teste de continuidade? É para saber se o seu multímetro ele está funcionando, beleza? Que é esse aqui, você tem que deslizar esse negócio aqui até esse parâmetro aqui, ó, para você saber se o seu multímetro está funcionando tudo certinho, beleza? Ele também tem a utilidade, por exemplo, se você quiser medir um fio, por exemplo, de até 200 metros, e você não precisar estar olhando pedaço por pedaço, você consegue saber se está passando corrente por esse fio, colocando uma ponta de prova no início do fio e outra no final, entendeu? Pronto, por exemplo, a gente fazer o teste aqui do nosso multímetro, a gente vai estar encostando uma ponta na outra, e se vocês vocês podem conseguir escutar se ele está funcionando, ó, dando esse apitozinho. Ou seja, nosso multímetro está funcionando corretamente, beleza? Ó. Isso aqui também é muito utilizado para a gente saber se um LED, por exemplo, um diodo emissor de luz, ele está queimado ou está bom. Se a gente colocar em um dos terminais do LED e um terminal o terminal positivo e o negativo do LED, a gente vai saber se ele vai dar esse apitozinho. Se não der, o LED está queimado, certo? A gente quando encoxar. Nos vídeos mais para frente a gente vai ensinar a vocês, vai estar falando nos vídeos, fazendo a medição, utilizando o nosso multímetro, beleza? Então, por exemplo, se a gente quiser medir a resistência de um resistor, por exemplo, a gente vem aqui, ó, nessa parte aqui, onde tem 200 e aqui 20 megas, que é para medir a resistência em ohms. Por exemplo, a gente sabe que fazendo lá o cálculozinho pela tabela da faixa de cores, a gente sabe que tem um resistor de aproximadamente 2000 ohms, por exemplo.
A gente quer tirar a prova por aqui, a gente colocou em 2000, ou se passar a gente vem para 20K aqui, ó. Que a gente quando fizer a colocar em um dos terminais do positivo e negativo do resistor, a gente vai saber e vai aparecer aqui nesse painelzinho a resistência desse resistor. Se a gente quiser saber também aqui a corrente contínua, por exemplo, de uma pilha ou de uma bateria, a gente sabe que aquela bateriazinha que é assim, ela tem 12 volts, por exemplo, de 9. A gente vem aqui colocando na corrente contínua, que é para a bateria ou pilha de controle, por exemplo, e coloca em 20, que vai dar, a gente quando colocar no terminal positivo e negativo, ele vai aparecer aqui certinho o quanto equivale a sua tensão contínua, certo? E aqui embaixo é onde a gente vai medir a tensão alternada. A tensão alternada é esse tiozinho aqui, que é essa tensão alternada é a tensão que chega até a sua casa, por exemplo, na tomada da sua casa, se chama tensão alternada, certo? A gente sempre aqui na região de Alagoas e nessa região que tem a tensão padrão como 220 380 para um sistema trifásico, certo? A gente vai colocar sempre em 600, porque como é 220 aqui na nossa região, ela vai chegar, ela pode queimar o seu multímetro, certo? Se passar de 200 e colocar aqui embaixo, vai queimar o seu multímetro, certo? E aqui embaixo é para a gente medir a corrente, certo? Por exemplo, se a gente quiser fazer uma medição de uma corrente de algum circuito e a gente tiver a certeza que for de 10 amperes, a gente vai tirar essa ponta de prova daqui, vai colocar aqui e vem aqui, ó, 10 amperes. A gente vai abrir o circuito, colocar as pontas de prova e conseguir achar a nossa corrente que passa nesse circuito, certo? Caso contrário, se for medir em miliampere, a gente vem aqui, ó, coloca e escolhe a sua determinada função aqui no nosso multímetro, beleza? Então, no mais é isso, é uma simples apresentação do que é esse multímetro. Um multímetro bom e a gente conseguir um preço barato, acessível, né, pra gente comprar. Ele funciona com uma pilha, né, aqui, ó. E essa bateria ela tá aqui, ó, dentro dessa caixinha, certo? Aqui é só pra gente conseguir segurar ele, ó. Eu achei até que era aqui, só que não é aqui. É uma pilhazinha que fica aqui. E ele é um multímetro bastante funcional, certo? Então, mais pra frente a gente vai fazer mais vídeos, como vai funcionar esse multímetro utilizando as peças físicas, os componentes eletrônicos, e vou mostrar para vocês para ficar de melhor entendimento, certo? E no mais é isso. Obrigado, e mais pra frente a gente vai dar continuidade com o nosso assunto, beleza? Valeu!